Olá, tudo bom? Meu nome é Clarissa e hoje eu vim aqui apresentar esse trabalho sobre aulas à distância na educação básica, um relato de experiência sobre ensinar durante a quarentena. As autoras desse trabalho são Clarissa Nunes, eu, e Andressa Pires, e somos mestrandas do Programa de Inovação em Tecnologias Educacionais da UFRN, certo? E esse trabalho está dividido em 4 sessões. Uma contextualização sobre a pandemia do Covid-19, educação remota e o uso de TEDx, a metodologia, resultados de discussão e considerações finais. Então, sobre a contextualização, até 28 de março de 2020, desse ano vigente, mais de 1,6 bilhões de crianças e adolescentes ficaram sem aulas em mais de 161 países. Isso representa 80% dos alunos matriculados a nível global por causa da pandemia da Covid-19. Né? O que inspira, segundo Saavedra 2020, muita criatividade por parte das escolas e dos professores que mantêm, né, as aulas, que tentaram manter a rotina de estudos de seus alunos. Né? Esse nível de criatividade está sendo visto como estratégias capazes de atingir a maior parte das pessoas, mas, logicamente, levando em consideração a infraestrutura local, né, de cada lugar onde isso está sendo testado, implementado. E Antunes e Lupion, também de 2020, trazem que, enquanto algumas escolas suspenderam as suas aulas ou anteciparam férias escolares, modificaram seus calendários, outras instituições tentam, através do uso da tecnologia, reinventar a sala de aula, né, para esse momento tão diferente, e oferecer aos alunos oportunidades educativas. E não só para os alunos, né? Também para as famílias, para manter a rotina das crianças e para os próprios pais, que também tiveram que trabalhar de casa e precisam, né, que haja essa equidade de tempo, uma vez que eles também têm que trabalhar, né? Qual o objetivo desse estudo? É relatar uma experiência em educação à distância, devido à pandemia do Covid-19, com o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, do Google Drive e do Google Meet, principalmente, não só essas ferramentas, mas essas são as principais, que foi realizado com alunos do 6º, 7º e 9º ano do Ensino Fundamental 2. A priori, foi realizada uma busca por trabalhos relacionados no portal do CEIE, que é um portal que indexa 7 publicações, né, relativas à informática na educação, e com o uso dessas strings bem simples sobre relato de experiência, EAD e distância, houve o retorno de 13 trabalhos, dos quais, após a leitura, né, 5 foram excluídos e 8 foram analisados. Da análise desses outros 8 trabalhos, uma, em especial, chamou bastante atenção, que foi de Oliveira et al., de 2019, porque esse trabalho com educação à distância, né, EAD, foi conduzido com alunos do ensino fundamental, alunos do 4º ano. Né? Foi um trabalho realizado com a disciplina de ciências e com a disciplina de robótica, né, em uma escola, onde o projeto buscava relacionar as ondas sonoras de um kit de Lego que eles têm lá, ao ecolocalizador de animais, de golfinhos, morcegos, e isso foi bem interessante porque mostra, né, não só esse trabalho, mas os outros, mas principalmente esse, por se tratar de educação básica, mostram como é interessante e como é rico a gente utilizar tecnologias digitais na educação, né, principalmente nesse contexto de educação à distância. E aí, a metodologia desse trabalho, eu coloquei um pouquinho da cronologia, porque foi desenvolvida uma sequência didática. Mas, para ter sido desenvolvida essa sequência didática, houve uma organização da direção da escola locus desse estudo e dos professores. Então, essa cronologia é mais ou menos para mostrar como é que as decisões foram tomadas. Né? No dia 17 de março de 2020, né, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi decretado o isolamento, né? As aulas não poderiam mais acontecer presencialmente no estado do Rio Grande do Norte. Então, no dia 18 de março, a escola fez uma reunião extraordinária com os professores para criar sequências didáticas, né, para pensar e criar sequências didáticas e começar a produção e postagem de vídeos. Né? Eu vou falar logo mais sobre uns recursos que a escola já utilizava e recursos tecnológicos que a escola passou a utilizar. Tá? Mas, basicamente, essa foi a cronologia. E no 19 de março, uma sexta-feira, os alunos já tiveram o primeiro dia de aulas remotas, né? Onde os horários de aula foram preservados, então os alunos continuaram tendo aulas nos seus horários comuns, nos seus horários habituais, síncronos, né? Os alunos de ensino fundamental 2, ou seja, a partir do 6º ano, até o ensino médio, né, por vias do Google Meet,
seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria com relação à quantidade de horas expostos à tela, né, até mesmo para não atrapalhar o desenvolvimento desses alunos, né, que vão de crianças a adolescentes. Foi-se utilizado o Google Drive como um local para a hospedagem dos vídeos criados pelos professores, e os materiais e os links foram disponibilizados no Ava Moodle, né, num ambiente virtual de aprendizagem que a escola já adotava desde 2015, né, e se tornou, eu ainda vou falar isso nos resultados, enfim, depois da discussão, mas essa foi uma estratégia muito acertada para esse momento, utilizar as ferramentas que os alunos já conhecem, que os professores já conhecem, e fazer com que isso somasse a esse momento tão peculiar, né? Então, como é que foi desenvolvida a sequência didática para que as aulas acontecessem durante a pandemia? Essa sequência didática visava, logicamente, os momentos síncronos, né, onde os alunos acessavam por meio do Google Meet as suas salas de aula, né, e os professores da aula de 50 minutos começaram a organizar as suas sequências didáticas da seguinte forma: o início da aula, né, de uma aula de 50 minutos, deveria durar 5, né, para possibilitar aquela mudança de, o aluno acabou de ter uma aula de uma disciplina, chegou um novo professor, né, para ter esse momento de acelerar, desacelerar essa transição. Seguido de 5 minutos de introdução, né, ao tema, ao objeto de aprendizagem daquele dia, o que se mostrou muito válido, até mesmo para os alunos entenderem o que é que estava sendo trabalhado, o que é que iria ser trabalhado em cada aula de cada professor. E aí, os alunos tinham 10, 15 minutos, tem 10, 15 minutos para assistir uma videoaula, uma aula gravada previamente. Por quê? Na próxima sessão eu vou falar sobre alguns desafios, mas a questão da sincronicidade, nem todos os alunos, por questões de internet, de aparelhos celulares, aparelhos, enfim, tecnológicos, nem todos conseguiam, e ainda não conseguem, estar todos os dias na sala de aula no momento síncrono, né, quando o professor lança a mão dessa sequência didática. Então, uma forma de incluir o aluno que, porventura, não conseguiu estar no momento síncrono num determinado dia, é a partir da videoaula e do desencadeamento das outras atividades, que é o que vem aqui em sequência, né? Atividades de fixação, espaço para dúvidas, e atividade de fixação 2, uma avaliação formativa. Nesses últimos 3 momentos da aula, levando em consideração o tempo de exposição do aluno à tela, né? Se a gente pensar um aluno que tem 6, 8 aulas por dia, se ele passar 50 minutos na frente da tela, é muito cansativo, né? Porque a gente está exercitando o nosso foco o tempo todo. O ideal, né, que foi planejado e vem sendo executado, é que essas atividades e esse espaço para dúvidas seja desplugado, né? Então, a utilização de fóruns tem sido implementada. O espaço de dúvidas no próprio Google Meet, mas sem necessidade de câmeras ligadas para os alunos só poderem se comunicar falando, também tem sido implementado. E quais são os recursos e ferramentas tecnológicas que a gente tem utilizado? A gente tem usado as ferramentas do Google for Education, uma vez que a escola é parceira do Google, né? Então, os alunos eles têm logins para utilizar essas ferramentas, o que se mostrou é uma escolha prévia muito bem acertada para esse momento. Fora isso, também fazemos o uso do Ava, do Moodle, e passamos a adotar, por exemplo, o uso da ferramenta Kaggle para fazer mapas mentais conceituais, e ferramentas como o Kahoot e o Quizzes para fazer atividades onde seja possível gamificar um pouco o momento da avaliação. E aí, quais são os resultados, né, mais expoentes? Os desafios com relação ao internet, a sincronicidade, o mapeamento visual, né, esse formato de aula acaba que não favorece ao professor no sentido de visualizar que alunos estão acompanhando e não estão acompanhando, né? Esse é um desafio, assim como o próprio uso das ferramentas, não é todo aluno que é curioso com relação ao uso de ferramentas. No entanto, isso também gerou oportunidades com relação à criação de tutoriais, né, para os próprios professores e alunos, o uso de ferramentas para fomentar a colaboração, e um ponto forte desse trabalho é o uso do Ava Moodle, que tem sido imprescindível, né? Tem ajudado na troca de informações entre alunos, pais, professores, fora o uso de uma agenda online. O uso adequado das ferramentas digitais, ele auxilia na construção dessas habilidades cognitivas, essa é uma afirmação da própria Unesco, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria,
as rotinas de uso saudável da tecnologia, elas devem fazer parte dos projetos pedagógicos, de uma forma que os alunos entendam como bem utilizar essas ferramentas. E, por último, Nunes, 2009, diz que é imprescindível munir os educadores de conhecimento não só sobre como utilizar as TEDx, mas também sobre como e por que utilizá-las. É isso. Essas são referências.